Eu falei, não pode ser amigo. Ela, como não? Eu falei, não. Aí eu fui explicar para ela o que é amigo. Aí ela falou, não é amigo. Então, tomodate é colega. Conhecido é auxiliar. E amigo? Amigo é... Olha que legal isso, gente. Isso que nos dá alegria. Isso que fez eu continuar admirando mais o Japão. Porque a gente não escuta. O que é amigo em japonês? Isso é muito bom, não é ruim. O que a gente pensa que é? A gente fala assim, pô, então o japonês tem sentimento, não é? Não, ele sabe expressar os seus sentimentos com as pessoas certas. Vocês são japoneses, não é? Vocês são japoneses. Então, amigo é shinyu. Shinyu. Não é muito bom isso? Não é? Então, quando eu escutei e ela me traduziu isso, eu falei, nossa, Deus me mandou para o lugar certo. Deus me mandou para o lugar certo. Então, nós temos que ir em busca desse shinyu. Não é? Então não tem problema falar comodidade. Faz bem falar comodidade. Não é? Mas shinyu, às vezes não precisa nem falar, não é? Aquilo que está dentro de você, você fala? Não fala. Olha, Fatashinô, shinyu, não precisa, não é? Shinyu, a tradução o que é? É amigo íntimo. Não é? Então existe o conhecido, existe o colega, existe o amigo. Então quando eu dou essa palestra no Brasil, eu enfatizo muito isso. Aí eu falo, Shirai Tomodate Shinyu. Eu falo. Porque nós, brasileiros, né, temos que valorizar a nossa cultura. Não é? E se um japonês vai para o Brasil e começa a escutar amigo, não é? Eu falo, pô, vocês não valorizam? Isso não está certo ou errado? Então, shinyu. Um relacionamento para que se torne shinyu tachi, né? Tem que existir confiança. Quando você se torna shinyu de uma outra pessoa, você confia. E essa confiança tem que ser o quê? 100%, não é? Não existe 99,9%. Não existe. Por isso que é legal nós pensarmos no shinyu. E quando se tornar shinyu, tem que ser 100%. Aí nós sabemos que existem os relacionamentos, não é? Pai, mãe, irmão, irmã, namorado, namorada, marido, mulher, filhos. Não é só porque existem esses relacionamentos que nós queremos dizer que existe já o shinyu, não é? Às vezes você busca o shinyu no seu vizinho, busca na sua mulher. Busca o shinyu no seu colega, não busca no seu irmão. Então, ser irmão é uma coisa, ser shinyu é outra. E às vezes, por existir já o relacionamento que a própria natureza nos deu, que Deus nos deu, que é pai, mãe, tio, tia, marido, mulher, namorado, irmão, irmã, a gente acaba relaxando nesse relacionamento. Mas eu acho que a base de tudo é primeiro fazer com que essas pessoas que já fazem parte da minha vida se tornem shinyu, para depois das outras pessoas também se tornarem. Não faz sentido, né? O vizinho saber mais da sua vida do que o seu próprio marido e a sua própria mulher. Pô, aí o investimento é errado. Não é? Aí você pensa que o vizinho é melhor que a sua mulher. Não é? Que o irmão da sua colega é mais interessante que o seu irmão. Mas você não é shinyu dele? Não é? Então, relacionamento precisa de período de tempo.
para que possa existir confiança. E nós não somos políticos. Nós não somos, pelo menos agora, todo mundo está aqui sentado, eu estou aqui, nós não somos vendedores agora. Mas depois que terminar, a palestra terminar, cada um vai exercer a sua função. Então você não precisa fazer uma propaganda. Pode confiar, né? Pode confiar que eu sou bom. Não é? Não precisa fazer a sua autopropaganda, não é? O político faz a autopropaganda porque ele precisa do voto naquele dia. Se passou aquele dia, não interessa mais você, não é? Você está ali, bateu na porta para vender um produto. Pô, você tem que falar para o seu professor, você vai confiar aí. Confia amanhã, mas você não volta mais amanhã. Agora, no relacionamento, você fala, pode confiar? Não. Para que preciso confiar em você tão rápido? Não, porque o que eu quero é rápido. Não, que eu estou fazendo investimento a curto prazo. Quem vai querer, né? Quem vai querer alguma coisa? Pode confiar, eu sou de família, tá? Não é? Mas como assim? No relacionamento, não funciona, gente. Quem de nós já não tivemos decepção? Quem de nós? Independente do relacionamento, você acaba se decepcionando, não é? Talvez até com alguém da própria família, não é? Com tua maldade, com a pessoa que você fazia planos de casamento, não é? Quem quer ter decepção? Então, confiar prematuramente é um erro muito grande. E você está estimulando a pessoa também a errar. Então, não esqueça, né? A pessoa está investindo em você. E você também está investindo na pessoa. Então, precisa de tempo. Porque essa relação, ela tem que ser eterna. Ela tem que ser eterna. Então, o período de tempo, ele é fundamental em qualquer relação. Agora, para você cada vez mais ter clareza na sua relação que você está tendo com a pessoa, você precisa o quê? Você precisa estar bem, não é? Como que você vai começar uma relação? Como que você vai começar um investimento? Nossa, não? Jonas. Como que você vai começar um relacionamento se você está mal? Não é? Se você estiver mal, dependendo da situação que o chefe chega perto de você, você até pode ser mandado embora, né? Não, fica bem na hora. Chegar para você ficar bem na hora. Tem que ficar. Então, para o relacionamento, você tem que estar bem primeiramente com você. Não adianta. Você olha a menininha lá passando, isso para os solteiros. Nossa, é aquela que eu vou investir. Fala bem assim, né? É aquela que eu vou investir. Aí começa. Usa todo o seu arsenal para a conquista. Não é? Mas você esquece de você. Eu preciso se arrumar, eu vou com perfume, né? Eu preciso ter um carro. Não é? Pô, se eu tiver uma BMW até melhor. Pô, quando ela vê meu carro, você não fala nada. Né? Não é? Aí você tem lá a sua BMW. E assim, às vezes, né? Eu preciso ter as coisas para conquistar as pessoas. Sabe o que precisa? Você precisa ter as coisas para conquistar as pessoas. Que tipo de pessoas você vai conquistar? Não é? Então você quer ganhar dinheiro, quer ter o seu carrinho, porque o seu chegar de carro é diferente. Então você começa a se preparar de uma maneira externa. E você esquece do seu interior. Agora imagine se você não tivesse nada, tem que pegar um ônibus, né? Poxa, eu quero essa calça, eu quero essa camisa. Imagine o quanto você vai se preparar internamente. Não é?
Você pega o seu fusquinha lá. Chega lá, aquela fumaça toda. Fala, pô, tenho que, de alguma forma, tirar a atenção dela em um fusca, porque senão... Então você vai se preparar tão internamente que quando você começar a falar, ela vai falar, nossa, tem que sentir no céu. Se um fusca cai em pedaço. Não é? Agora, se você está lá com o BMW, você está com o seu carrão, né? Roupa de marca, tal, óculos. Eles são poderosos, né? Não é? Chega lá, já quer mostrar o seu Rolex e tal, não sai nada. Porque você se preparou externamente, não é? Então, a maneira que você se prepara vai ser um nível de conquista. Você pode sair com 10 meninas ao longo da semana, mas nenhuma vai permanecer. Não é? Então, não é a quantidade, e sim a qualidade das pessoas que você está se relacionando. Então, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar bem conosco mesmo, para depois fazer o quê? Para depois nós fazermos o quê? Um investimento. Então, para estarmos bem, nós precisamos estar bem de mente e corpo. Como diz, de corpo e alma. Não é? Bem espiritualmente e bem fisicamente. Bem de mente e bem de corpo. Então, nós precisamos de alimentos e de elementos. Os alimentos, a natureza é generosa com a gente, não é? Precisamos pagar o ar, por enquanto. A água não vai pagar muito, né? Porque a água nos faz tão bem, né? O sol. Então, os alimentos nós precisamos para estar bem de uma forma saudável. E os elementos, boas leituras, motivação pessoal. O que seria motivação pessoal? É você dar sentido à sua vida em tudo aquilo que você faz. Os bons relacionamentos. Então isso vai te fazer você estar bem internamente. Você se preparar internamente para aquela conquista que vai ser eterna. Então, uma vez que você estiver bem de mente e corpo, nós vemos aqui, ó, essa setinha, nós chamamos aqui ação de dar e receber. Você dá através da sua mente para o seu corpo, e o seu corpo devolve para a sua mente esse bom relacionamento. Então você vai se alimentar bem, não é? Você vai ler bons livros, você vai assistir bons filmes, você vai ter contato com boas pessoas. E aí você vai estar de uma forma saudável nessa ação da receber. A ação da receber, ela vai fazer com que você exista de uma forma saudável. Primeiramente você. Vai fazer com que você cresça da maneira correta. E aí você vai começar o quê? A multiplicar. Porque você vai querer as coisas só para você. Não é? Aí eu tenho conhecimento só para mim. Não é? Faz sentido? Você tem habilidade artística. Você vai pintar só para você? Não faz sentido. Então você investe nas suas qualidades, mas não para você mesmo. Se você fizer as coisas para você mesmo, você é egoísta. Ou se você investe nas suas qualidades, você passa a ser uma pessoa que passa a passar para as outras pessoas, você é uma pessoa altruísta. Então, investir em você não é para você. Investir em você para as pessoas que querem fazer parte da sua vida. E aí a gente vê também o professor com os alunos, o líder com o liderado. A importância do líder para o liderado, não é? Essa boa ação da SCP. O Akira sempre dorme nas minhas palestras.
Eu acho que ele não gosta de mim. Mas eu não deixei de investir nele. E hoje ele não dorme mais. Então é você perseverar, persistir. Não é? Então foi um investimento que deu certo. Então quando você dá a palestra, as pessoas prestam atenção, cria-se uma energia com que você tem vontade. Né? Talvez eu tenha vindo só meia-noite essa palestra. Estou tão eufórico que eu falei. Então essa relação é muito importante. A relação na família. Os pais para com os filhos. Os pais para com todos. Então vai fazer com que crie-se uma energia muito grande. Um pai que está bem com a família, ele não vai ter força de produzir? Vai ter muita força. Agora um pai ou uma mãe que não está bem na família, não vai ter força nenhuma de produzir. Nenhuma. A história muito triste que eu escutei. Você escuta história triste, né? A pessoa estava cheia de vida, chegou no Japão com a mulher, para produzir muito, daqui a pouco a mulher deixou ele. Ele tinha tanta força de produzir, depois ele falou assim, papo de dinheiro, não quero mais saber de nada. Nada mais me interessa. Porque a mulher deixou ele. Então aquilo que era tão importante para nós, por que é importante? Por causa das pessoas. A pessoa não existe mais, o que vai ser importante? Não é? Imagina você numa Mercedes sozinho e no Fusca acompanhado. Não é? Claro que é melhor a Mercedes acompanhado. Mas se você está no Fusca acompanhado, é melhor do que uma Mercedes sozinho. Então, é essa harmonia que vai fazer você ter força para conquistar as coisas. Aí sim as coisas são interessantes, não é? Essa sala, né? O computador, né? Tudo faz. Imagina eu aqui sozinho, na sala sozinho aqui. Imagina que situação. 10 minutos eu já estaria embora. Não, hoje não, ele até me Aqui ultimamente eu fui pedir um hora desse. Gostei. Ele falou, Rodney, nossa relação está tão profunda. Precisamos de um símbolo. Então esse anel aqui ele pode realmente transmitir muitas coisas, não é? O anel, a aliança. Então a aliança, ou seja, você tem que ter aliança. A aliança não só com sua mulher, né? Com o seu marido, mas a aliança com as pessoas que fazem parte da sua vida. Então aí eu entendi porque o Aquino está emitindo um anel. Mas eu ainda estou pensando no dele. Então a importância de nós, né, criarmos essa aliança para com as pessoas, né, que fazem parte da nossa vida. Independente. Né? Qual a posição dela para você, se é marido, mulher, irmão, irmã. E o privilégio que nós temos ao longo da nossa vida é inúmeros. O privilégio que nós temos. Por exemplo, vamos citar aqui um professor. O professor ele tem um privilégio muito grande, porque ele tem a oportunidade de construir uma história com os seus alunos. Né? Mas se ele olhar só para a profissão dele, o que vai acontecer? Ele vai perder as pessoas. E foi a pessoa que teve mais, né, chance de fazer parte daquela vida. Quem de nós não lembramos de algum professor, não é? Aquele professor marcou. Como eu gostaria de saber como ele está agora. Como eu gostaria de contar um pouco da minha vida para ele. Como eu gostaria de sair com essa pessoa. Mas ele, em relação a nós, estava na posição de conduzir a relação, não é? Nós éramos crianças ainda, não tinha visão. Mas hoje nós estamos ali do outro lado. Então, como nós estamos nos relacionando com as pessoas que são mais jovens que a gente, não é? E fazer com que essa relação persiste. Num caixá, ou na empresa que você trabalha, se você está numa posição de chefe responsável. Então você tem uma oportunidade de ter uma boa relação com as pessoas. Mas você está tão ali
visando, né? Só a função que saiu do caixá, parece que não se conhece. Então você está tendo uma oportunidade, que você tem um privilégio, que faz com que isso escape. Daqui a pouco você sai do caixá e você não quer ver mais, não quer ver mais a pessoa, né? Ufa, ainda bem que me livrei daquele chefe. Chega, não é? Ou aquele professor terminou o ano, tomara que o próximo ano não seja aquele professor. Né? E na família é a mesma coisa. Tem filhos que não vê a hora do pai trabalhar. O pai vai chegar e não é? Tem filho que fala, vai pra lá. Tem pai que fala, vai pra rua, filho. Vai lá, sai daqui. Então, aproveitar o tempo que tem para que essa conquista seja maior. Porque, eu falo, esses privilégios nós tivemos o mérito de receber, não é? Você tem certa qualidade, através do seu conhecimento, e você adquiriu lá a posição de chefe. Esse é o seu mérito. Mas conquistar as pessoas é o seu esforço. Não é? Não basta você ter só qualidade, inteligência e capacidade de fazer alguma coisa. Você tem que enxergar com os olhos do seu coração as pessoas. Se você não enxergar com os olhos do seu coração, já era, você perde a pessoa. É só mudar de caixá. Não é? E os pais, não vai ser sempre que nós vamos estar do lado dos nossos pais, não é? Quantos de nós não temos saudade dos nossos pais agora? Não é? Então vai chegar um tempo que a gente também não vai estar com os pais. E eles também não vão estar com nós. Então o tempo que tem que investir nessa relação. Porque senão, nós vemos que Deus é a origem da nossa existência. Existe o homem e existe a mulher. Como eu disse antes, quando você associa essa espiritualidade, Deus, nós não podemos generalizar e falar, pô, aquela religião eu não acredito em Deus, não é? Por causa de uma religião, as pessoas deixam de acreditar em Deus. Não faz sentido. Então existe o ser humano, existe o homem, existe a mulher. E as pessoas, eu fiquei pensando, as pessoas que não acreditam em Deus, será que é por causa de Deus ou por causa do ser humano? Não é? É por causa do ser humano. Por isso que as pessoas não acreditam em Deus. Olha como o mundo está. Mas que Deus tem culpa? As pessoas estão mandando besteira. Para mim, a melhor explicação sobre Deus é o homem e a mulher. O homem é a masculinidade de Deus. A mulher é a feminidade de Deus. E quando esses dois estão em harmonia, vai ser a melhor representação de Deus para com os filhos. Como que você vai explicar Deus para uma criança? Não é? Você tem que mostrar Deus para a criança. De que maneira? Através do pai e da mãe. Então essa relação vai fazer com que aquela criança acredita num Deus mais próximo, que é através do pai e da mãe. E quando ele crescer, ele vai ter liberdade de escolha, não é? Independente qual vai ser a religião daquela criança, ele vai acreditar em Deus e ele vai querer fazer com que ele vai fazer o bem para as pessoas. E Deus que quer? É egoísmo ou altruísmo? Não, altruísmo. Deus é bem ou mal? Então, quando nós acreditamos em Deus, nós queremos ter o bem. Queremos ser altruístas, não egoístas. E é isso que nós devemos passar para os nossos filhos. Então, Deus é a origem. Se dividiu em homem e mulher. Então, o homem e a mulher são os responsáveis na terra. Não é? Ou seja, Deus será que não dá liberdade para nós? Claro que dá, não é? Você faz o que quiser. Você é responsável pelos seus atos. Agora, se você machucou alguém, se você feriu alguém, se você fez mal a alguém, e essa pessoa deixar de acreditar em Deus por causa de você, é muito triste. As pessoas deixam de acreditar por causa das pessoas. Tem pessoas que eu conheci e não acreditavam em Deus, mas a pessoa era ótima, excelente, qual o problema, não é? Então, o que vai fazer as pessoas acreditarem em Deus ou não? Você. Não é? Quando você conquista uma pessoa, e você fala que isso daqui é vermelho, a pessoa vai acreditar que é vermelho.
por você. Agora, quando você conquista uma pessoa e você fala que isso daqui é azul, você fala, peraí, não é azul. Né? Daí é meio influenciado, né? É assim que funciona. Então é o homem que é responsável na terra, não é Deus. Ah, Deus quis assim, Deus quis assim. Bom, não. A responsabilidade é de cada um. Então existe a origem, a divisão e a união. Essa divisão ela é diferente da separação. O que é divisão? É você ter a sua individualidade. E quando você tem a sua individualidade, você tem que respeitar a outra individualidade. O homem é diferente da mulher, não é? Às vezes a mulher fala assim, ai, eu não entendo esse meu marido. Olha o jeito dele. Ai, como pode? Aumentando como você, não arruma nada, não sei o quê. Não é? A mulher, ai, esses homens. Aí o homem é a mesma coisa, a mulher fala demais, conversar, falar, assistir meu futebol, e nessa hora que conversa. Então são diferentes, não é? Então quando existe essa individualidade respeitada, o que acontece? Vai existir uma harmonia muito grande. Então quando você respeitar a individualidade, faz com que exista um crescimento muito grande. Ok? Agora nós vamos chamar a senhorita Keiko para dar um parecer aqui para nós. E já estamos concluindo. Agradeço de coração a atenção de todos vocês. Obrigado. Boa noite. Aqueles que não conhecem, meu nome é Keiko, né? Para Bom, eu faço parte do grupo GGermanni, né? E eu queria fazer